Lamentações de Jeremias, do capítulo 3, do versículo 21 ao 25. Fica depois do livro do profeta Jeremias. A palavra de Deus diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Até aqui. Senhor nosso Deus, a palavra do profeta Jeremias, ela é uma inspiração para nós hoje, ó Deus, e ao mesmo tempo um desafio, de não olharmos ao redor, mas olharmos para o alto, de não olharmos, ó Deus, para nós mesmos, mas olharmos para as tuas promessas para a nossa vida, Senhor. Fala conosco, Pai, nesta noite, e que nós possamos enxergar aquilo que os nossos olhos humanos não podem ver, mas aquilo que o teu Espírito Santo quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Queridos, o que eu quero compartilhar com você nessa noite é sobre um tesouro que a gente tem e às vezes nem sabe que tem, e por não saber que tem, a gente não valoriza, e quem não valoriza, tudo que a gente não valoriza, a gente acaba perdendo. Eu quero compartilhar nesta noite sobre esse grande tesouro chamado esperança. Parece uma coisa simples, uma coisa comum, mas todos os dias, sem exceção, todos os dias, nós somos bombardeados por uma série de notícias, de circunstâncias difíceis que tentam minar as nossas forças. Você não nota, mas é uma notícia ruim. Olha, cuidado, vai acontecer isso, cuidado, vai acontecer aquilo. A gente liga a televisão para saber o que está acontecendo no mundo, e 89% do que a gente ouve na televisão é tragédia, coisa ruim que está acontecendo, que aconteceu ou que pode acontecer. E quando você desliga o aparelho de TV, naquele tempo que você passou ali, chamado tempo de entretenimento, você está mais preocupado do que quando você ligou esse aparelho de TV. As notícias que chegam de todo lado, elas não são boas, elas são de temor, de angústia, e isso vai minando a nossa esperança. E o diabo, ele tem se aproveitado dessas situações, dessas notícias, dessas circunstâncias contrárias, para roubar a nossa esperança em Cristo, razão pela qual há muitos cristãos hoje que estão sem esperança. O mundo, né, que nos rodeia, a palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno, e ele está reservado para a destruição. O mundo que a gente vive um dia vai perecer. E o apóstolo Pedro, quando ele escreveu essa palavra, né, em epístola à igreja, ele deixou, olha, ele disse assim: o mundo que a gente conhece hoje, né, a terra como a gente conhece hoje, ela está reservada perante Deus para ser um dia destruída. 2 Pedro 3, versículo 7. 2 Pedro 3, verso 7. 2 Pedro 3, 7 diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, ou seja, pela palavra de Deus, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Só que às vezes nós nos esquecemos de que temos a promessa de Deus quanto à preservação da nossa vida nesse dia do juízo, em relação ao juízo que Deus reservou para aqueles que vivem na impiedade. Só que quando a gente ouve as notícias, quando a gente sabe o que está acontecendo ao redor do mundo, e a gente vê que as coisas estão encaminhando para lá, nós nos esquecemos e achamos que nós fazemos parte desse dia do juízo e dessa coisa ruim.
E como disse o profeta Jeremias no texto que a gente leu lá no início, as misericórdias do Senhor são a razão pela qual nós não somos consumidos. Todos os dias, quando o sol nasce no horizonte, Deus está renovando as suas misericórdias para conosco. E Ele tem, queridos, poupado essa terra por causa de duas coisas. Primeiro, por causa do seu povo e da sua promessa. E segundo, porque Deus está dando tempo para que outros sejam salvos. O Senhor está dando tempo para que vidas sejam resgatadas. O Senhor está dando tempo para que milagres aconteçam na vida de muitas pessoas. E há muitos que não estão percebendo isso, porque estão perdendo a esperança. Por isso há um interesse do diabo pessoal. O diabo está interessado pessoalmente em fazer com que o povo de Deus esqueça a sua identidade, que você não saiba mais quem você é diante de Deus, quem somos, de quem somos e qual será o nosso destino. Há muitos cristãos hoje que não têm essa certeza. Será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que Deus me considera como filho dele mesmo? Será que eu pertenço realmente a Deus? Há pessoas que têm dúvida com relação a isso. Por quê? Porque as coisas ruins estão acontecendo. As coisas ruins estão chegando à minha porta, à minha tenda. E qual será o nosso destino diante de todas essas coisas? Queridos, esta é a base da nossa esperança. Sabe qual é a base da nossa esperança? É a certeza de quem somos. É a certeza do que Deus quer fazer na nossa vida, de qual é o nosso destino, de qual é a nossa esperança. Mas hoje nós vivemos num tempo de desesperança, e muitos cristãos estão perdendo a sua identidade, e junto com a identidade está indo também a sua esperança em Cristo. E é por isso que eu quero falar ao teu coração nessa noite: você não é como o mundo, você não está reservado para a destruição que Deus quer fazer e vai fazer no dia do juízo final. O Senhor está reservando a sua vida para uma eternidade com Ele. Você não é um qualquer. Nós acabamos nos igualando, querido, quando nós começamos a pensar como os ímpios pensam. Há muitos cristãos hoje pensando como o ímpio pensa, raciocinando como o ímpio raciocina, fazendo o que o ímpio faz, se desesperando, porque não conhece a razão da sua esperança. Paulo disse que nós devemos estar prontos para dar a razão da nossa esperança a quem for necessário dizer. Nós precisamos, queridos, nos encher de Deus e das suas promessas através do Espírito Santo. Nos últimos tempos eu tenho falado com a igreja sobre esse preenchimento do Espírito Santo. Eu tenho trazido à igreja palavras sobre a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. E é justamente pela falta desse preenchimento do Espírito Santo que muitos cristãos estão vivendo no seu próprio poder e não no poder de Deus. Muitos do povo de Deus ainda estão se enchendo do lixo desse mundo. Como diz a palavra de Deus: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Acontece que a gente não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a palavra de Deus, mas nós temos tempo para muita coisa que esse mundo exige de nós. Nós temos muito tempo, sobra tempo. Nessa semana que passou, eu e o pastor Deroci, também o diácono André, pastor Adriano, um grupo daqui da nossa igreja, nós fomos a um congresso lá em Águas de Lindóia, pela CEPAL. E aquilo que a gente vem falando com a igreja, aquilo que a gente vem, dizendo ao povo de Deus: querido, separe tempo para Deus, não fique em casa, lá vou ver uma televisão, vou descansar. Não, que venha para a igreja, vamos orar juntos, vamos buscar a presença de Deus, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos nos impregnar da presença de Deus. Queridos, eu tive que ouvir isso da boca de um pastor presbiteriano tradicional. Eu jamais pensei em ouvir uma mensagem de avivamento dos lábios de um pastor presbiteriano tradicional. Não estou falando de renovado, não.
e compartilhando conosco sobre o avivamento ao redor do mundo ao longo dos séculos. E esse avivamento, queridos, ele não vai vir, ele não começa, a sua vida não é renovada, a sua esperança não é renovada se você não separar tempo para se encher de Deus. Porque a gente separa tempo para muita coisa. Nós estamos vivendo no tempo da internet, no tempo da comunicação em alta velocidade, do momento, as coisas estão correndo numa velocidade como nunca antes correu. Em um dia hoje, queridos, no mundo, roda mais informação, em um dia, do que rodava há 100 anos atrás, em 100 anos. Um dia tem mais informação do que 100 anos, há 100 anos atrás. Mas as pessoas estão ficando sem tempo para Deus, sem tempo para parar, para meditar no que estão fazendo da sua própria vida, razão pela qual estão sem esperança, estão fazendo da sua vida o que esse lixo do mundo diz que deve fazer. Nós estamos nos alimentando, sabe de quê, querido? De notícias, que falam de quê? De violência, de tragédia, de destruição, de morte. É o que a gente se alimenta todo dia. Todo dia a gente come um pedacinho de morte, um pedacinho de violência, um pedacinho de tragédia, um pedacinho de destruição. E aí a gente vai se alimentando disso. A gente se alimenta do pecado, que tem dominado a vida e os homens sem Deus. Queridos, nós estamos vivendo num momento de grande pecado. Aquilo que profundamente entristece o coração de Deus, hoje para as pessoas é comum, está todo mundo fazendo. Todo mundo fazendo. Os crentes também estão fazendo. Os crentes também estão se separando, traindo, odiando, se divorciando. E todo mundo tem as suas razões. Não, mas eu tenho as minhas razões. Todo mundo tem razão. Adão, por que você pecou, Adão? Porque a mulher que tu me deste pegou do fruto que não era para comer e me deu, eu comi. Ou seja, já estava repartindo a culpa com Eva e com Deus. A mulher que tu me deste. Todo mundo tem as suas razões, mas na verdade, o que a gente está fazendo é que ao invés da gente se encher do Espírito Santo, a gente está se enchendo de notícias, de pecado, de coisas que entristecem profundamente o coração de Deus. Hebreus capítulo 12, se você abrir comigo, você está em Pedro, volte algumas páginas e vai a Hebreus, capítulo 12. O versículo 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para quem? Para a notícia do jornal? Para o pecado do seu irmão? Olhando para o líder cristão que caiu? Não, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, do desprezo que foi feito contra ele, e está assentado à destra do trono de Deus. Mas a gente olha para o irmão que errou, a gente olha para a tragédia que aconteceu, a gente olha para a falta de ética e de moral e de idoneidade que está campeando hoje no meio do povo de Deus, e a gente fica dizendo assim: não tem mais jeito não, está tudo perdido, não adianta eu tentar fazer a vontade de Deus, porque em volta de mim tem tanta gente agindo errado, que não vai nem adiantar eu fazer o que Deus quer. E sabe o que significa isso, queridos? Perdeu-se a esperança. Não tem mais esperança. A gente acaba se alimentando dos conceitos malignos que o diabo tem lançado sobre esse mundo. Ao invés de estarmos nos enchendo da palavra, nós nos enchemos daquilo que o mundo está dizendo hoje. Queridos, os conceitos estão mudando. O relacionamento de pais e filhos está mudando. O relacionamento do casal está mudando. O relacionamento entre pessoas, está mudando. Eu recebi um e-mail, e eu abri esse e-mail,
e tinha um vídeo, e eu fui assistir o vídeo, e o vídeo mostrava, né, uma moça em casa se vestindo de noiva, aliás, de branco, né, mas não era um vestido de noiva, mas ela estava vestida de branco. Aí ela pegou, né, um senhor assim pelo braço, a botou dentro do carro, que parecia ser o seu pai, e a conduziu para a igreja, para o altar. E ela entrou com aquele senhor ao seu lado, até chegar próximo ao local da cerimônia, no altar. Quando ali, esse senhor deu um beijo na testa dela, despediu dela, ela foi, sentou no banco, e ele subiu no altar para se casar com outro homem. Até o momento que ele chegou no altar, parecia que estava tudo bem, mas quando eles chegaram no altar, ela deu um beijo nele, sentou no primeiro banco, e ele subiu para se casar com o homem que estava no altar. Nós estamos vivendo esse tempo, queridos. A igreja está mergulhando nesse tempo, a igreja está mergulhando nessa situação. Sabe o que está acontecendo? Desesperança. Ou seja, não adianta fazermos nada, porque a coisa está ruim e vai piorar. Queridos, ou nós nos enchemos da esperança que há em Cristo, ou seremos cheios das coisas que nos levarão a coisas como o desespero, a depressão. Nunca vi tanto crente deprimido na minha vida. A prostração, que não deixa a pessoa nem sair de casa para ir à igreja. O medo, que algumas pessoas hoje estão com medo de vir à rua. Angústias, qual nunca existiram. Você acha que já a palavra de Deus fala? Fala. A palavra de Deus diz que nesses tempos haveria angústia, qual nunca antes existiu desde que há mundo. Síndrome do pânico, queridos, hoje é doença corriqueira. Insônia, insônia, o que mais vende hoje é remédio para dormir. E o que está acontecendo, queridos, com a igreja? O apóstolo Paulo mencionou enfaticamente nas suas epístolas todas. O apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, ele mencionou a necessidade de nós conservarmos a nossa esperança. Abra comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 1. Colossenses 1, versículo 1, capítulo 1, aliás. Colossenses 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Olha o que Paulo diz para aquele povo lá da igreja dos Colossenses: damos sempre graças a Deus, ou seja, eu e Timóteo estamos dando graças a Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada. Esperança cuidada, preservada, renovada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ou seja, Paulo está falando aqui sobre fé, amor e esperança. Esse trinômio, fé, amor e esperança, está presente em todas as cartas do apóstolo Paulo. Todas as cartas. Por que ele fala tanto de esperança, queridos? Porque numa época de más notícias, numa época de depravação, numa época de decadência dos valores morais, éticos, espirituais, familiares, sociais, humanos, nessa época, o que vai valer, o que vai nos manter de pé, é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. E tem muito crente, queridos, que está chutando para o lado a fé, que está, já não está ligando para mais nada, a sua vida está ficando muito parecida com a do ímpio, porque ele diz: quer saber, um dia vai ser tudo destruído mesmo, então não adianta eu lutar. Mas só que a promessa que Pedro disse da destruição é para os homens ímpios,
não é para o povo de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, você está em Colossenses, vire algumas poucas páginas e vá a 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 3. Olha o que Paulo diz à igreja dos Colossenses: damos sempre graças a Deus por todos vós. Agora ele está falando em nome de Paulo, Silvano e Timóteo. 3 estão assinando essa carta. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordamos-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, porque fé que não opera não adianta nada, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, mais uma vez Paulo está falando desse trinômio: fé, amor e esperança. E o que a gente não tem visto, querido, hoje na vida de muitos crentes, porque se tivesse, eles não estavam fazendo o que estão fazendo, voltando ao pecado, vivendo aí como os ímpios estão vivendo, fazendo as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas. A discussão hoje mais elevada no meio de alguns crentes é pecado usar piercing? O nível mais elevado de fé hoje entre alguns crentes é: que mal tem eu fazer uma tatuagem? Enquanto os crentes deviam estar falando sobre outros assuntos, pensando em outras coisas, em coisas muito mais elevadas do que isso. Porque esse negócio, queridos, esses assuntos são concernentes ao mundo. O ímpio é que pensa sobre isso: o próximo piso que eu vou fazer, a próxima tatuagem. Queridos, isso aí é o lixo do lixo, da boca do lixo, do negócio mais baixo que tem. Mas alguns cristãos estão aí brigando na internet: é pecado, não é pecado, é ou não é? Sabe aquela palavra que Paulo disse? Olha, as crianças dizendo: olha, nós cantamos e vocês não dançaram. Por quê? Meninos espirituais, preocupados com coisas que não têm nenhum valor diante de Deus. A igreja do Senhor tem sido movimentada por eventos gospel. Hoje mesmo está acontecendo um evento gospel lá no Mauá. Deve ter lá um galerão lá. Tem gente da nossa igreja lá, pulando lá. Aí eu fico pensando, como que está a mente do povo de Deus? E depois nós não entendemos por que os crentes estão tristes, abatidos, deprimidos, tomando remédio para dormir, porque não tem sono à noite, porque às vezes varam as madrugadas pela internet fazendo-se lá o quê? A palavra de Deus diz que nós devemos nos manter unidos e em constante comunhão. É o que a Bíblia nos incita a fazer, porque a nossa esperança, ela pode e deve ser fortificada através da nossa comunhão e do nosso testemunho uns aos outros. Sabe quando você está assim meio fraquejando na fé e pensando que aquilo não vai dar certo e que por que isso está acontecendo? Aí vem um irmão te dar uma palavra de edificação. O Espírito Santo de Deus usa uma palavra para tocar no teu coração, como está fazendo aqui nessa noite. Mas há muitos cristãos que não reconhecem mais isso. A palavra de Deus diz que, como brasas, nós precisamos dessa proximidade para conservarmos a nossa esperança, né? Você pega uma brasa, bota ela separada do braseiro, ela vira cinza rápido, mas se ela ficar ali no braseiro, as brasas se conservam. E há muitas pessoas que não entendem mais a necessidade dessa unidade, de estar na casa do Senhor. Grandes homens na palavra de Deus, como Davi, o rei Davi, o maior rei de Israel, o profeta Elias, uma referência para Israel, um homem que
nem viu a morte, porque foi trasladado pelo Senhor, eles foram atingidos na sua esperança. Sabe por quê? Porque eles estavam afastados dessa comunhão, ou com Deus, ou com os irmãos. No caso de Davi, quando ele pecou, ele se afastou da comunhão com Deus, e ele pensou que ele ia morrer, e ele começou a dizer: Deus, tem misericórdia de mim, não me repulses da tua presença, não apartes de mim o teu Santo Espírito. Ele disse que sentia dores nos ossos, ele estava mal, porque ele não estava na comunhão com Deus. Agora, você sabe o que eu mais me preocupo hoje, querido? É que os crentes estão sem comunhão com Deus e não dói nem um dente. Há pessoas que estão se afastando de Deus e nem sentem falta, como se Deus fosse coisa qualquer. O Elias, por falta de comunhão com os irmãos, porque ele estava afastado, não porque ele se afastou da igreja, não, mas porque ele foi separado por Deus para uma missão, e ele estava sentindo falta de gente. Elias ele teve que ter comunhão com o corvo durante muito tempo, que o alimentava. Depois ele foi para dentro da casa de uma viúva e ficou lá sustentado por uma viúva de uma maneira milagrosa. Mas ele só tinha comunhão com aquela viúva e com seu filho, que quase morreu também. E por não ter comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor, Elias começou a se sentir fraco. Elias entrou em depressão, queridos. Você pode entender? O grande profeta Elias, o homem que enfrentou cara a cara os profetas de Baal, estava em depressão. Sabe por quê, queridos? Porque ele disse: eu estou só, mataram todos os profetas à espada, só restei eu. Me leva, Senhor, me toma, eu não quero mais viver. E Deus teve que dizer: não, querido, ainda tem 7.000, você não está sozinho, não. Mas você sabe por que Elias estava se sentindo assim? Porque Elias estava sem comunhão. Se Elias precisava de comunhão com vidas, com pessoas, com o corpo da igreja, como é que alguns crentes hoje dizem que sobrevivem sem ela? Se Elias não conseguiu sobreviver, se pediu a morte, como alguns crentes hoje vivem sem comunhão? Ficam sem participar da ceia, não vêm à igreja, não se envolvem na obra de Deus, estão afastados. Mas você pergunta: como é que está? Tudo bem, está bom. Bom, como? São crentes fracos, débeis na fé, sem esperança. E se forem atingidos, rapidamente reagem como ímpios fazem. Se tiver que brigar, vão brigar. Se tiver que agredir, vão agredir. Se tiver que matar, vão matar. Porque como ímpio, não tem diferença nenhuma. Aliás, pelo contrário, a diferença ainda é maior, porque esse conhece a palavra e o ímpio não conhece. Elias se sentiu tão fraco, por falta de comunhão, que ele tinha enfrentado todos os profetas de Baal, mas ele correu por causa da palavra de uma mulher. Será que ele não lembrou que o Deus de Israel, que fez descer fogo do céu e consumiu todos os profetas de Baal, não livraria também das acusações e ameaças de Jezabel? Mas quando a gente, queridos, está sem comunhão, quando a gente fica longe uns dos outros, quando a gente não tem esse aconchego de alguém que esteja conosco, orando, clamando a Deus, quando, queridos, a igreja é a coisa mais maravilhosa que existe. Davi dizia: eu tenho saudades do templo. Você acha que Davi tinha saudade das paredes do templo, querido? Você acha que ele tinha saudade das colunas do templo? Ele tinha saudade de gente. Ele tinha saudade de comunhão. Ele estava fraco, ele estava afastado, ele estava mal, ele estava sem esperança. E a estratégia do diabo consiste em separar para enfraquecer e depois matar. É assim que o diabo faz. Primeiro ele separa,
depois ele enfraquece, depois ele mata. Primeiro ele tira o crente da comunhão, depois ele vê o crente definhar cada dia, vai se enfraquecendo, depois o diabo vai lá e dá a cajadada final, ele mata. Matar, roubar e destruir. Querido, por que você não tem vindo à igreja? Eu tenho passado por muitas lutas. Ou então você era para estar agarrado aqui. O lugar de enfrentar lutas é correr para o altar de Deus. Eu estava conversando com os irmãos ali no gabinete antes do culto. O pastor que nos pregou a palavra lá, esse pastor presbiteriano, que falou sobre reavivamento com o Espírito Santo. Queridos, Deus quando quer fazer, Ele faz. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer num culto onde um presbiteriano tradicional vai pregar sobre avivamento do Espírito Santo? Eu confiei em Deus e na direção da CEPAL. Disse, não, se eles convidaram ele, é porque deve ter alguma coisa para falar, então vou lá. Sentei e disse, Deus, o que tu vais falar? Esse pastor estava dizendo do avivamento do Espírito Santo ao longo dos séculos na igreja, e nos pregando com uma propriedade de quem tem essa intimidade com Deus. E ele disse, eu estive na Coreia, queridos, eu fui visitar as igrejas evangélicas da Coreia, porque eu sabia que alguma coisa de Deus está acontecendo naquele país. Porque não é normal. Por que um país, um só país, tem as maiores igrejas do mundo, só naquele país? Lá está a maior igreja batista do mundo, tem hoje cerca de 90 mil membros. Estou falando de uma igreja só, tá? Que não é um monte de igreja não, uma só. Lá está a maior igreja presbiteriana do mundo, tem 60 mil membros. Eu acho que no Brasil não tem 60 mil presbiterianos. Na Coreia, numa igreja só tem 60 mil membros. E a maior igreja pentecostal do mundo, que é do David Young Cho, que hoje tem 700 mil membros, uma só igreja. E ele disse, eu vi uma coisa em comum em todas elas. Eu vi algo em comum, tem alguma coisa que todas elas têm igual. E ele descobriu que era oração. O povo prioriza Deus naquele lugar. Ele disse, uma dessas igrejas que eu fui, tem uma reunião de oração. Aliás, tem 3 reuniões de orações matinais, todos os dias. Todos os dias. Uma determinada igreja que ele foi, tem 3 reuniões de oração matinal. Você sabe que hora começa a primeira, querido? 4 horas da manhã. A segunda começa às 5. E a terceira começa às 6. Ele disse, eu vou na das 5, porque eu não vou aguentar acordar tão cedo. Ele pensou assim, frio, muito frio, querido, estava no inverno lá. De madrugada, escuro, 5 horas da manhã. Ele pensou assim, vou ver lá uma reunião de velhinhas, né, que não tem o que fazer, não dorme à noite, tá? E vão aparecer lá para orar. Queridos, ele falou que ficou apavorado. Ele chegou na igreja, parecia uma festa de domingo. O estacionamento não cabia mais carro. Era crente para tudo quanto era lado na cidade. Na reunião de 5 da manhã, que já era a segunda. Ele perguntou a algumas pessoas, dizendo, por que vocês fazem isso? E eles diziam, nós acordamos cedo para trabalhar e ganhar dinheiro, mas por que a gente não pode acordar um pouco mais cedo para buscar aquele que é o provedor de todas as coisas?
Eu me lembro, queridos, há um tempo atrás, não faz muito tempo, quando nós estávamos quase vindo de lá para cá, do templo antigo para o templo novo, e naquele ano tinha um jogo da Copa, e na final, o Brasil foi para a final, e como a Copa era no Japão, os jogos que aconteciam lá de noite, aqui era de madrugada. O jogo ia acontecer às 8 da manhã, a final, e o nosso culto, queridos, começava às 8. O que fazer? Brasil na final da Copa. Se a gente marca o culto para as 8, a igreja ia ficar repleta de mosca voando naquele dia, porque os crentes brasileiros, entre a Copa e o jogo e o culto, eles vão para a Copa. Eu tive uma inspiração, eu disse: gente, vamos priorizar primeiro Deus. Nesse domingo nós vamos fazer o culto começando às 6 da manhã. Culto que começava às 8, marquei para as 6. E se você quer que o Brasil ganhe essa Copa, vem orar, porque a coisa está feia. Irmãos, eu não sei se foi por causa de Deus ou foi por causa da Copa, mas foi o dia de domingo que a igreja mais lotou de manhã, foi nesse dia. Eu me lembro que eu cheguei na igreja às 5 da manhã, estava escuro, os obreiros começaram a chegar, os diáconos também. Quando deu às 6 da manhã, a igreja estava lotada de crente, numa alegria, numa euforia, numa vontade de louvar a Deus, que eu nunca tinha visto antes. E depois que aquele culto acabou, queridos, que nós terminamos o culto 7h30, foi 1h30 o culto, para que todo mundo tivesse tempo para se deslocar para casa. Em 15 minutos eu olhei para dentro da igreja, não tinha mais uma viva alma. Os crentes naquele dia, mas foi um negócio assim. Eu fiz uma pergunta, disse: Deus, e se esse povo fizesse isso todo domingo sem Copa, o que ia acontecer nessa igreja? E se esse povo desse essa demonstração de disposição todos os domingos sem Copa, sem jogo de futebol, o que aconteceria com a nossa igreja? Irmãos, olha, eu acho que não ia ter igreja que coubesse crente dentro dessa igreja. Se nós não priorizarmos a razão da nossa esperança, a nossa esperança vai morrendo um pouco a cada dia. Você sabe por que tem muito crente sem esperança hoje? Porque não prioriza a razão da sua esperança. A razão da nossa esperança, queridos, não é ganhar a Olimpíada, nem a Copa que vai acontecer no Brasil, aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. A razão da nossa esperança, queridos, não é a teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade, ela passa. Paulo diz que se a nossa maior esperança em Cristo se resume apenas às coisas deste mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. A razão da nossa esperança é Cristo, a certeza da vida eterna. Mas tem crente hoje deixando a igreja porque o irmão não falou com ele. Tem crente ficando para trás no caminho porque fulano falou que Beltrano disse que ele é isso ou aquilo. Você sabe o que é isso? São crentes fracos, sem esperança, sem determinação em Cristo. É tempo da igreja mudar, queridos. O apóstolo Paulo, ele recomendou aos romanos, a igreja em Roma, que eles fossem ricos de esperança. Para nós encerrarmos, leia comigo Romanos 15. Romanos 15.
versículo 13. Romanos 15, versículo 13. Olha o que Paulo está dizendo. E o Deus da esperança vos encha de quê, queridos? De todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de quê? Esperança. Agora, como é que a gente fica rico de esperança? No poder do Espírito Santo. O Deus da esperança, querido. Os deuses desse mundo são os deuses do engano, os deuses do desespero, os deuses do faz de conta. Mas o nosso Deus é o Deus da esperança. Ninguém é mais do que Ele. Ele disse: vos encha de todo gozo e paz. Sabe de onde vai vir a tua alegria? Sabe de onde vai vir a tua paz? Sabe de onde vai vir a tua vontade de viver? A tua vontade de abrir a tua boca para falar do amor de Deus, do poder de Deus? Vai vir do Senhor e da esperança que Ele tem colocado dentro do teu coração. Tem muito crente hoje que não abre a boca nem mais para falar de Jesus. Tem vergonha, tem medo, tem dúvida, não sabe nem como é que faz isso. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus da esperança. Porque a esperança nos enche de alegria, de prazer, de gozo, de paz. Quantos crentes hoje que não têm paz? Essa esperança só pode ser alcançada através do poder do Espírito Santo. Humanamente você não vai conseguir. Humanamente você não vai conseguir. Eu achei muito interessante a palavra desse pastor Hernandes, quando ele disse que o grande avivamento da história, onde ele aconteceu em vários países no mundo, e está acontecendo agora na Coreia, ele não é feito de barulho. Tem gente, não, avivamento é todo mundo falando em línguas, é caindo no poder. Avivamento é corações contritos e quebrantados diante do altar de Deus. É gente chorando de arrependimento do seu pecado. Avivamento é crente deixando o pecado. Avivamento é crente deixando o mundo para abraçar Deus. Queridos, avivamento de blá blá blá, não porque a irmãzinha caiu no poder, porque orou em língua, aí depois você vê essa mesma irmã fazendo um monte de besteira, metendo a língua na vida da outra. Aí você fica dizendo: Deus, será que o que está acontecendo? Afinal de contas, foi o Espírito Santo que tomou essa irmã, ou foi que espírito? Quando Deus batiza alguém com o Espírito Santo, querido, de verdade, essa pessoa nunca mais será a mesma. Ela muda. Há uma transferência do poder de Deus para a vida dessa pessoa. O que a gente tem visto hoje, queridos, são espetáculos que dizem que está havendo avivamento. Está avivamento nada. Está havendo demonstração de poder humano. Porque quando Deus derrama do seu Espírito, as pessoas se convencem do seu pecado. Quando Deus derrama do seu Espírito, as pessoas se perdoam, se amam. Crentes batizados no Espírito Santo que não perdoam o seu irmão, e tem dificuldade. Não, eu tenho dificuldade, Deus, eu estou assim querendo, estou orando a Deus, para Deus me dar uma vontade de perdoar. Aquele vontade você não vai ter nunca. Perdão não é vontade, perdão é decisão. Eu não estou querendo, minha carne está dizendo que eu não devo perdoar, meu coração está dizendo que eu não devo perdoar, minha mente está dizendo que eu não devo perdoar. O meu irmão já disse que se eu perdoar eu sou muito bobo, mas eu temo ao Senhor e eu já tomei a decisão de perdoar.
Quando eu sentir no coração, que você não vai sentir nunca, querido. Quando alguém faz alguma coisa ruim contra a gente sente no coração a vontade de matar. Não é de perdoar, não. Mas lutando contra a sua natureza por causa do poder de Deus. O derramamento do Espírito Santo é o poder de Deus. Você vai dizer assim: carne, alma, aquieta-te, ó minha alma. Fica na tua, porque aqui quem está governando é Deus. E aquilo que Deus manda, eu obedeço. E eu faço. Mesmo que minha carne diga para não fazer, eu faço. Porque eu sei que a minha provisão, a minha esperança está no Deus da minha salvação. Por isso muitos cristãos, queridos, estão naufragando na fé, por causa dessa teologia da prosperidade, que quando o crente está bem, né? Está entrando dinheiro, que maravilha, comprei um carro, aleluia, minha casa nova. E se perder tudo isso? Vai continuar buscando o Senhor? Aí depende, né? Aí depende. Porque algumas igrejas hoje dizem o seguinte: se Deus não fizer, Ele não é Deus. Te abandona, hein, Deus? Se tu não me der um carro novo, eu vou te deixar, hein? Se eu perder o emprego, eu não vou mais à tua casa. Ainda vou usar a desculpa que estou sem dinheiro. O que a gente precisa hoje, queridos, é valorizar um tesouro que Deus tem colocado dentro de nós, que significa esperança. Quero trazer à memória, disse o profeta Jeremias, aquilo que pode me dar esperança. Eu não vou trazer à memória a notícia que eu ouvi no jornal ontem, eu não vou trazer à memória o que o irmãozinho fez lá, a lambança que ele fez quando ele pecou, eu não vou trazer à memória o erro do meu líder, não vou trazer à memória a teologia da prosperidade, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. É isso que eu vou lembrar todos os dias, que eu tenho um Deus, e que esse Deus derrama do seu Espírito sobre a minha vida, e o derramamento de poder me faz ser um crente verdadeiro, autêntico e cheio de esperança. É isso que eu quero. O resto é resto. O resto não vale nada, é lixo. Infelizmente tem crente se alimentando de lixo e perdendo a verdadeira esperança. Eu quero nessa noite orar pela sua restauração com relação à sua esperança, para você não ficar fraco ao ponto de dizer: hoje eu não quero a igreja, não. Para você não ficar fraco ao ponto de dizer: eu queria, mas não estou conseguindo perdoar. Para você não ficar fraco ao ponto de você dizer: eu estou em dúvida sobre a minha fé. Para você não ficar fraco ao ponto de você começar a buscar o que não traz esperança para a sua vida. Que o Senhor renove a tua esperança nessa manhã, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Renova mesmo, meu irmão, se abraça com Deus. Meu marido me traiu, minha esposa me traiu, meu vizinho que era crente, que eu pensei que ia a meu favor, foi contra mim. Olha, cometeram injustiça contra mim, a minha liderança não está me entendendo. Que mais? O que mais o poder de Deus não pode aperfeiçoar-se através da sua fraqueza? Deus quer fazer coisas tremendas no meio do seu povo, mas para isso tem que haver esperança. Deus só renovou a vida de Jó porque ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. A minha saúde foi embora, eu estou todo doente. Os meus bens eu perdi todos, os meus filhos todos, numa tragédia. Mas uma coisa ninguém vai me tirar: eu continuo confiando no meu Deus, e eu sei que Ele vai se levantar sobre essa terra. O diabo não conseguiu tirar isso de Jó. Que ele nunca tire isso da sua vida. Vamos nos colocar de pé.
quero trazer à memória o que pode me dar esperança, aquilo que me vai ao coração como esperança de Deus para a minha vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Queridos, vamos nessa noite pedir ao Senhor que nos renove, pedir ao Senhor que trate conosco, que você não se acomode diante das circunstâncias difíceis pelas quais você tem passado, mas que isso só sirva para aumentar ainda mais a força da tua fé e da tua esperança. E você não se deixa abater porque alguém fez alguma coisa que você não esperava. E você não se deixa abater porque você perdeu quando pensou que ia ganhar. Porque com Cristo, perder é ganhar, o ganhar é perder. Esteja preparado para perder, mas nunca deixar de ganhar aquilo que Deus está preparando para você. Se você está se sentindo fraco, entristecido, angustiado, você veio no culto certo, no dia certo, na hora certa. Deus te trouxe hoje aqui para falar tudo isso com você. Se você quer essa renovação de Deus, caminhe até o altar do Senhor nessa noite. Caminhe até o lugar onde você vai dizer: Deus, esse é o lugar da minha habitação, é no teu altar, é na tua presença, Senhor. Saia do teu lugar, venha ao altar de Deus, mas não venha apenas para ouvir, não. Venha porque você vai buscar no altar a renovação da sua esperança. Se tristezas e mágoas, decepções e angústias, se dúvidas e temores têm rondado o teu coração, vença todos eles hoje. Venha ao altar de Deus, venha buscar o que Deus preparou para você. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que eu não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. O que Deus falou não vai ser frustrado por nada. Deus falou, é o que vai acontecer. Cumpra em nós, ó Deus, o teu querer. Oh Deus amado, Senhor, nós queremos orar, Senhor, nessa noite como crianças que desejam genuíno leite espiritual. Nós queremos te buscar, ó Deus, como naquele primeiro dia em que a tua presença se fez notada no nosso coração. Aquela primeira vez, ó Deus, que uma lágrima rolou dos nossos olhos, porque nós sentíamos que a tua ação estava agindo na nossa vida. Aquele dia em que o Senhor descortinou ante os nossos olhos o seu plano de salvação. Ó Deus, é como se esse primeiro dia estivesse voltando hoje, e como se ele nunca mais fosse sair da nossa mente e do nosso coração. Nós cremos no Deus da nossa salvação. Ó Deus, nós estamos passando por esses dias de angústia, como a tua palavra diz, que igual nunca existiu antes. Mas a tua palavra diz que os teus eleitos seriam guardados por ti, e que por causa dos eleitos esses dias seriam abreviados. Ó Deus, nós confiamos nas tuas promessas, Senhor. Nós confiamos na tua provisão. Nós confiamos, ó Deus, naquilo que está preparado por ti para as nossas vidas. Derrama do teu Espírito Santo, ó Deus, sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas dores, como um bálsamo, como um unguento que vem sobre as nossas feridas, Pai. Derrama do teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Não com o estardalhaço de alguém que quer mostrar alguma coisa para alguém, mas derrama do teu Espírito, começando pelo nosso interior, na mente, no coração, Pai. Oh Deus amado, que haja um quebrantamento diante do teu altar, Senhor, que faz com que o pecado seja exterminado na nossa vida.
crentes verdadeiramente apaixonados por Ti, Senhor, crentes verdadeiramente, ó Deus, dependentes de Ti. Não, ó Deus, pessoas que querem fazer alguma coisa para mostrar que são, que não são. Deus amado, nós precisamos desesperadamente de Ti. Nós nos quebrantamos ante o altar, nesse altar em que tudo é esmiuçado ante os Teus olhos, nesse altar em que não se pode esconder nada, esse altar onde tudo está patente aos Teus olhos, Pai. Nós nos expomos diante de Ti, Senhor. Deus, renova a esperança que há no coração do Teu povo. Talvez um momento, ó Deus, em que não haja mais esperança humana, cessaram todas as esperanças humanas, mas é justamente onde acaba a nossa capacidade que começa a Tua capacidade, Senhor. É onde acaba o nosso poder que começa o Teu, Senhor. Nós queremos começar, ó Deus, por aí, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de mais de Ti, Senhor. Aí nós entendemos o que Davi disse: não apartes de mim o Teu Santo Espírito, não me repulses da Tua presença, Senhor. Esse clamor desesperado de Davi é o nosso clamor hoje, Pai, pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa igreja local, Senhor, pelos crentes que estão ficando pela beira do caminho. É o nosso clamor, ó Deus, por uma igreja que às vezes não entende o que Tu queres fazer. Oh Deus amado, toca, Senhor, no coração do Teu povo, ministra onde nós precisamos, ó Deus. Oh Deus, um remédio em cima da ferida, Pai querido, a cura para as nossas feridas, Senhor. Ministra nesta noite, Pai, perante o Teu altar, porque ai de nós, se nós desperdiçarmos tão grande salvação. Ai de nós, se nós não valorizarmos a esperança que Tu tens colocado em nossos corações. Pai querido, toca agora, Senhor, em cada vida, Senhor. Toca, ó Deus, restaurando, renovando, perdoando, quebrantando, curando, realizando milagres, ó Deus.